Olá pessoal, hoje eu vou explicar sobre operações com números inteiros. Eu vou mostrar aqui a definição, como faz a adição, subtração, a multiplicação e a divisão. As operações com números inteiros estão relacionadas com a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Na adição de números inteiros, soma as parcelas iguais, soma as parcelas. Os sinais iguais, ou sinais, conserva o sinal e junta os números. Como nos exemplos abaixo aí que eu coloquei. Eu tenho aqui, no primeiro exemplo, o mais 2 e o mais 5. Os sinais são iguais, então conservo o sinal de mais e fica mais 7. No mais 10, mais 22. Então, vai ficar mais 32. Conservou o sinal e juntou os números. No de menos, a mesma coisa. Conserva o sinal de menos e junta os números. Se eu devo 9, ou se eu devo 5 e devo 4, eu devo 9. Outro exemplo aqui, se eu devo 4 e devo 13, então eu devo, é só juntar 4 e 13, 17. Se eu devo 20 menos, menos 20 menos 30, então fica menos 50. No outro exemplo, menos 50 menos 50. Eu conservo o sinal de menos e junto o 50 e o 50. Então, vai ficar menos 100. Menos 5 e menos 10. Fica menos 15, então. Aqui também eu tenho, pode ser com parênteses e pode ser também sem parêntese. Menos 15 e menos 20 vai dar menos 35. Conserva o sinal e junta os números. Na operação de mais, a mesma coisa. Eu junto o 50 mais o 40 e conservo o número ali 90. Mais 35 quando não aparece mais 17 mais 5. Então, vai ficar mais 55. Agora, sinais diferentes. Conserva o sinal do maior número e subtrai. Se eu tenho um sinal de mais e um sinal de menos. Eu tenho aqui, ó, menos 3, menos 4. Então, aqui eu vou pegar e vou ficar com menos 1. Eu tenho menos 15 e tenho mais 20. Então, vai ficar mais 5. Na letra C aqui que eu coloquei, se eu tenho menos 40 mais 50, eu tenho 50 e gasto 40. Então, eu vou ficar com 10. 10 positivo. Outro exemplo, se eu tenho aqui 70 e gasto 80, eu gasto mais do que eu tenho. Então, eu vou ficar com negativo 10. Conservo, põe o sinal do maior número. Na multiplicação e na divisão de números inteiros, os sinais da multiplicação ou da divisão sempre resultam em sinal positivo. Por exemplo, o sinal de mais, se eu tenho um sinal de mais com um sinal de mais, o resultado vai ficar um sinal de mais. O sinal de menos com um sinal de menos, fica um sinal de mais. Se eu tenho dois sinais iguais, fica positivo. Aí eu coloquei aqui o exemplo, mais 2 vezes mais 4. Eu multiplico e põe um sinal de mais, porque mais com mais vai dar mais. Mais 8. Menos e menos. Na multiplicação vai dar mais. 4 vezes 10 vai dar 40. Menos com menos. Na divisão vai dar mais. 20 que divide 2. E aí eu coloco o resultado 10. Aí era uma divisão. Foi errado, eu coloquei como multiplicação. 15 que divide por 3. Só que eu coloquei como se fosse a multiplicação. Por isso que eu coloquei ali 45. Sinais diferentes. Na multiplicação, na divisão, sempre resulta em um sinal negativo. Se eu tenho mais com menos é menos, menos com mais é menos, mais com menos é menos e menos com mais é menos. Aí eu tenho aqui, numa multiplicação, menos 7 vezes 6, ou 6 vezes 7, 42. Menos com mais vai dar menos. 12 que multiplica por 2 vai dar 24. Aqui, mais 100 dividido por 2 vai ficar
menos, mais 100 com menos 2, dividido vai dar menos 50, porque mais com menos vai dar menos. Menos com mais é menos, e 125 que divide por 5 dá 25, porque se eu pego 25 e multiplico por 5 dá 125. Em relação à multiplicação e à divisão, podemos estabelecer a seguinte regra: se os dois números possuírem o mesmo sinal, o resultado será positivo. Se os dois números possuírem sinais diferentes, o resultado será negativo. Vou escrever aqui um esqueminha aqui para vocês memorizarem. Sinais iguais é mais, sinais diferentes agora vai ser menos. Essa regra serve tanto para a multiplicação como para a divisão. Eu coloquei aqui só na multiplicação, mas também serve para a divisão. Aí eu coloquei aqui outros exemplos. Efetue as multiplicações e divisões abaixo com os números inteiros. Menos vezes menos vai dar mais. Vou colocar a regrinha do lado aqui. Sinais iguais é mais. Sinais diferentes é menos. Então, na letra A aí, eu tenho sinais iguais. Aqui é só um lembrete para vocês acompanharem aí o cálculo. Escrevi aqui lembrete. Então, aí vai ficar menos com menos, dá mais. 50 vezes 40. E aí eu vou pôr o resultado aqui, 2.000. Menos com mais, sinal diferente é menos. 10 vezes 50 vai dar 500. Na letra C, 50 é mais. Com menos do 2 vai ficar menos. 50 vezes 2 vai dar 100. E coloco o resultado. Agora eu tenho 100 positivo menos 50 negativo. Vai dar 2. 100 que divide 50 é 2. Um é mais, um é menos. Menos com menos vai dar mais, que é sinais iguais. 20 que multiplica 5. Então, era para ser uma divisão aí, por isso que eu coloquei o 4. Eu vou colocar um outro pontinho aqui. Aqui é um pontinho aqui para ficar divisão. Não saiu, mas é uma divisãozinha ali. Pronto. Outro pontinho aqui vai ser divisão. Menos com mais é menos. 30 que divide 5 vai dar 6. Vocês viram como é simples aí, né? Os exemplos.